Café com Barba, o seu canal da aventura. E aí galera que curte uma boa aventura, sobrevivencialismo, bushcraft e as artes do mato. Sejam muito bem-vindos ao canal do Barba. Bora tomar café? Vamos prosear? Como nós tínhamos falado no outro vídeo, que nós falamos da faca do Rambo, falamos de faca de sobrevivência, nós, até atendendo a sugestão, nós vamos fazer uma prosa hoje falando sobre afiação. Tem muitos, mas muitos vídeos sobre afiação aqui no YouTube, né? Eu mesmo procurei vários, assisti vários vídeos, mas eu achei a falta de um determinado assunto. A maior parte dos vídeos já vai direto no assunto, já pega ali a pedra, já mostra como é que faz, já explica algumas coisas. Eu estava falando para vocês nas outras prosas, né, a respeito de projeto de faca, né? Então, se você quer projetar uma faca, você tem que saber qual que é o tipo de faca que você vai fazer, qual que é o tipo de desbaste, qual que é o tipo de afiação. Então, eu penso assim, é opinião minha. Se eu tiver errado, um outro profissional pensar diferente, vocês pensar diferente, vocês estão certos, eu estou errado. Eu estou falando para vocês aquilo que é importante para mim, tá bom? Então eu penso assim, que para eu afiar corretamente uma lâmina, não precisa de ser de forma científica, mas eu preciso ter o conhecimento de algumas coisas. Então, esse vídeo, para não ficar muito extenso, a gente vai fazer ele em 3 partes, tá? Vamos filosofar um pouco? Filosofar com barba? Então nós vamos falar um pouco como você afiar sua faca. O que você precisa saber? Então, para não ficar muito extenso, nós vamos dividir o vídeo em 3 partes. Nós vamos ver os fundamentos do que nós precisamos entender, compreender, para eu poder fazer um serviço com boa qualidade. Então a primeira parte que nós vamos falar sobre desbastes. Nós vamos falar os tipos de desbaste que nós temos. Então nós temos algumas lâminas aqui, cada um com um tipo de desbaste diferente, cada um com uma função e forma diferente. Então eu preciso, primeira coisa, para eu saber afiar corretamente, eu preciso entender, conhecer a anatomia da minha lâmina. Então nós precisamos entender quais são os tipos de desbaste básico e quais são os tipos de afiação. A segunda parte que nós vamos falar sobre equipamentos. Então nós vamos falar sobre as pedras, vamos falar sobre pedras naturais, pedras artificiais, vamos falar sobre equipamentos, vamos falar sobre as ferramentas, vamos falar sobre os acessórios que vocês podem adquirir para poder fazer um trabalho com qualidade. E vamos diferenciar aquilo que você pode ter na sua casa e aquilo que você pode levar em campo. Na terceira parte, nós vamos falar especificamente sobre a prática. Aí nós vamos mostrar para vocês fazendo uma afiação prática com esses equipamentos, tanto, vamos dizer assim, indoor, ou como se você estivesse no campo. Tá bom? Então, para nossa primeiro assunto, na primeira parte, nós vamos estar conversando aqui com vocês sobre os tipos de desbaste. Então aqui vocês estão vendo aqui o desenho de uma lâmina. Está bem rústico, tá bom? Vamos supor que nós fizemos um corte. Nós cortamos a lâmina para o meio. Então nós dividimos ela em 2, cortamos bem certinho, e nós vamos ver então a seção transversal que nós falamos, que é esse desenho aqui, ó, é o perfil dela visto de frente. Aí existe um negócio que nós chamamos de eixo de simetria, que é essa linha que vocês estão vendo aqui, que divide ela de forma simétrica em 2 partes, ou seja, cada lado dela, a partir desse meio, é correspondente, é igual um lado do outro, tá? Então nós podemos verificar, né, na linha do eixo de simetria, nós temos o que nós, bem exagerado aqui, nessa forma exagerado, nós vemos que temos 2 lados. Então da metade para um lado, vocês vão ver que tem um ângulo de desbaste. Esse desbaste nós chamamos de desbaste primário, tá? E aonde tem propriamente o fio, que nós normalmente chamamos de microfio, é o desbaste secundário.
Então o desbaste primário é o que dá a característica inicial para a tua lâmina, tá? Nós vimos aqui nesse ângulo que ele tem um ângulo de ataque, tá? Agora, como que vai se comportar a sua lâmina? Aí nós vamos entrar agora nos tipos de desbaste. Nós vamos abordar aqui aqueles tipos mais básicos. Então nós temos o primeiro modelo, que é o bem basicão, que nós chamamos de flat. O flat, ele é um desbaste reto, que vai lá desde cima até aonde está o fio. Ele é reto. Com base nele, nós temos uma outra variante, que nós podemos chamar de flat alto. E muitas vezes esse flat, ele vai também reto até mais ou menos a metade da lâmina, ou às vezes um pouquinho para cima. É também chamado de sabre, aquelas espadas que tinha, né, de luta. Esse é o formato que nós temos desse desbaste. O outro que nós temos é o chamado convex. Ele é convexo, então ele é arredondado. Essa forma de afiação, no perfil dela vai lembrar um barco, vai lembrar um bote, né? Então ele tem uma determinada função. O outro que nós temos é o hollow. Ele é arredondado para dentro. Ele é côncavo. Então ele é mais ou menos próximo do fio de uma navalha. Aí nós temos também o scandi, que também é chamado em V. Só que existe o em V com microfio e o scandi mesmo, que praticamente toda essa parte que é feito o desbaste já é o próprio fio. Então ele morre zero lá embaixo. Aí nós temos também o chamado cinzel, que é utilizado, também chamado de buril, é utilizado em talhadeiras. Esse tipo também é usado em algumas facas, que são chamadas filetadeira, aquelas filetadeiras de peixe. Ela só tem o desbaste de um lado só. Cada lâmina dessa tem um tipo de função, uma utilização. Vai depender do tipo de fio que você vai usar. Porque esse formato, essa anatomia dela, é o que vai determinar qual que é o tipo de afiação que você vai fazer. Então se você tem, por exemplo, uma afiação convexa, essa é mais indicado para machado. É mais indicado porque o ângulo de incidência da abertura dela é bem maior e arredondado. Então ela vai funcionar como uma cunha. Ela serve também para algumas facas para serviço pesado. O flat médio, flat alto, vamos dizer assim, ele também serve para você fazer serviço pesado. O flat total, ele já é para serviço mais leve. Então quanto mais alto esse flat, mais frágil vai ficar a sua lâmina. Quanto mais lá embaixo o flat, mais rígida e mais forte ela vai ficar, tá? O scandi a gente pode ver na faca, na Mora Knife, tá? É uma faca escandinava, pequenininha, e o fio dela fica lambendo quando você faz a afiação da forma correta. Feita essas considerações, né, básica, bem básica, nós vamos ver aqui, ó, esse desenho que vocês estão vendo. Nós estamos vendo o que é o tal do microfio. Então, vocês estão vendo aí que existe o desbaste, ele vai até lá embaixo, e quando chega lá na pontinha, ela dá uma outra quinadinha, ela tem um outro ângulo. Ou seja, nesse detalhe nós podemos ver o que é o microfio. Quando nós falamos que uma faca ela tem afiação zero, significa que ela não tem esse microfio. Então algumas faquinhas para esquinar, por exemplo, para tirar couro, normalmente elas são zero, ela começa de lá de cima e vai até lá embaixo, então quase ela praticamente não tem microfio. Então esse é o tipo de faca que você não pode utilizar para um serviço pesado. De acordo, nesse último desenho aqui que vocês estão vendo, nós podemos ver o ângulo de afiação, tá? Então vocês podem ver que esse primeiro aí da esquerda, ele está bem rústico, é um V bem pronunciado. Então esse tipo de afiação nós podemos usar em machado, nós podemos usar em facão, né, em ferramentas que vão ter um trabalho
de batida, um trabalho pesado para corte. Aí nós temos um médio, tá? Que é o segundo aí, logo à direita. Vocês podem ver que ele já é um pouquinho mais afilado, né? Então isso é para um trabalho um pouco mais, para trabalho rústico, para trabalho utilitário, mas não é um trabalho tão pesado que nem o primeiro desbaste. O terceiro, que é uma angulação muito maior, já é para coisa mais leve, tá? Então se você for aplicar uma força, uma batida, você pode até entortar o lugar onde está o fio, de tão fino que ele vai estar. Então é para um corte mais leve. E o último que vocês estão vendo aqui, que é o 0, é para faquinhas de esquinar. Quer dizer, ela é tão delicada que ela é que nem um bisturi. Então esses tipos de afiação que você vai fazer na sua faca, em primeiro lugar você tem que ver qual que é o tipo de desbaste que ela tem. Aqui nós estamos vendo essa faca aqui, é uma faca cuja o desbaste primário dela é flat. Então é uma faca pequena, mas é uma faca utilitária, pau para toda a obra. Essa aqui foi projetada para que, se eu precisar inclusive pegar ela e socar o reio nela e usar no batoning para rachar madeira, vai ser possível, porque o ângulo aqui do microfio, ele é um ângulo com um V mais pesado. Essa outra aqui que vocês estão vendo já é uma Skinner. É uma faca aqui que ela é um flat total e ela termina quase no 0, o microfio dela. Essa aqui que vocês estão vendo é uma Mora Knife. Ela foi customizada, foi trocado o cabo dela, do cabo original foi colocado um de embuia. Então, ela é em V e é chamada essa afiação de Scandi, porque é Escandinávia, né? Então, toda essa parte do desbaste já é o próprio fio da lâmina. Aí nós temos aqui algumas facas de combate. Essa é uma faca customizada também. Foi projetada com base em 2 facas. Foi feito pelo Fábio Souza, da Facas Militares. Um abração para você, Fábio. Excelente lâmina isso aqui, viu? Essa aqui foi baseado na Isaac, do exército israelense, e no cabo da Apache Falcon. Tá? Essa faca aqui, ela tem uma afiação hollow e com fio quase ali no microfio, quase no 0, porque é uma faca de combate, é uma faca para corte. Essa outra faca aqui é uma faca japonesa da Cold Steel, foi feita no Japão, com aços que são utilizados para espada de katana. Todo o fio dela morre quase no 0 e ela tem a fiação dela, o desbaste dela é hollow, mas quase no formato de navalha, porque ela é uma faca de combate, é uma faca para cortar. Essa outra aqui que nós estamos fazendo é baseado na Tracker. Então nessa parte aqui nós temos um desbaste hollow, alto. E essa outra parte aqui é um flat, mas é um flat quase para um convexo. Então é levemente curvado, porque essa parte aqui vai funcionar como a parte de uma machadinha. E essa outra parte aqui vai funcionar como uma parte de corte. Tá? Essa outra faca aqui é uma Ka-Bar americana. É uma faca tradicional de combate. E aqui vocês podem ver que ela tem um desbaste em flat, só que é tipo sabre, porque isso aqui é uma faca de combate, é uma faca de trincheira. Essa outra aqui, essa pequenininha, é uma Skinner, vem do inglês skin, que é pele, então Skinner quer dizer peladeira, é para corear, para tirar couro. Então você tem uma parte aqui em cima que chama boot hook, que é para você rasgar o couro e depois fazer o trabalho de esquinar, de tirar o couro. Então vocês podem perceber, olha só, a movimentação que eu faço aqui, ó, que vocês veem o brilho, vocês veem que ele é côncavo. Então esse aqui é o hollow alto e com fio também quase chegando no microfio, é como se fosse uma navalha.
Então, essas pequenas considerações que eu estou colocando para vocês é justamente para vocês identificarem primeiro qual que é o tipo de desbaste primário da tua lâmina, para daí você ver qual que vai ser a angulação que você vai fazer para o tipo de trabalho que você vai fazer. Não adianta, pessoal, você pegar machado, pegar facão e afiar ela para tirar pelo, para cortar papel. Sabe por quê? Porque isso daí quer dizer que ela está muito fina, está cortando demais. E se você for empregar para um serviço pesado, você corre o risco até de dobrar ou quebrar aquela parte do fio ou danificar ela, porque tão fino que ela está. Então você tem que primeiro pensar qual que é o tipo de serviço que você vai fazer, para daí você considerar qual é o tipo de desbaste que você tem, para você ver qual que é o tipo de fio que você vai precisar. Tá bom? Obrigado, nós vamos continuar no próximo vídeo. Se você curtiu, dá um like aí para nós, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha, acompanha a gente, para que a gente possa produzir mais vídeos aí para vocês e possamos alcançar o máximo de gente possível que gosta também desses assuntos. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike, não tem problema não. Mas se manifeste. Aguardo vocês nos comentários. Um grande abraço.